Olá, paz seja contigo, passando aqui para deixar Tiago capítulo 2, no finalzinho da nossa jornada. Estamos hoje no 20º dia e é com muita alegria que eu já consagro ao Senhor todos os nossos resultados. Que você tenha entendido o que Deus quer de você a respeito não só do que você pediu para Ele, para que Ele te orientasse, quando você pediu o favor dele a respeito de algumas áreas, mas que você tenha a sensibilidade de buscar sempre o Senhor. Vamos lá, Tito 2, versículo 1, Paulo está dizendo para Tito, seja fiel às Escrituras. Depois ele vem no versículo 2 até o versículo 7, 8, falando, exorte, ensine aos mais velhos, às mais maduras, as jovens. Então ele lista algumas coisas. Ele está dizendo, olha, você vai encorajar os mais velhos para que eles sejam equilibrados, para que eles sejam respeitados. Por fim, para que eles sejam cheios do Espírito. Oriente as mulheres maduras que sejam reverentes, que tenham reverência, que não sejam precipitadas, que honrem a casa do Senhor e honrem, seja uma mulher de honra em todos os lugares onde elas passam. Não sejam fofoqueiras, não sejam dadas ao vinho. Alguém pode me perguntar, mas lá tem muito vinho, né? É porque na época usava vinho para cuidar e curar o estômago, né? Então, quando ele diz não seja dado ao muito vinho, é que não tome mais do que a medicação. Mas sejam capazes de ensinar o que é bom, orientando as mais novas a amarem seus maridos e seus filhos. Essa é uma instrução que precisa sempre estar na nossa mesa. Por onde você passar, se você se senta com alguém que vai dizer, larga pra lá, né, abandona seu marido, desiste, tem uma coisa errada aí. Porque o Senhor está dizendo, guarde, restaure, cuide. A não ser que você já tenha feito isso diversas vezes, né, e a pessoa não queira mudar. Mas quando você está vendo que a pessoa está tentando, que ela está se esforçando, a nossa responsabilidade é sempre ensinar a amar marido, filho e o marido a amar a sua esposa. E lembrando que marido entende amor como honra. Então, se você diz que ama, mas você não honra, ele não está entendendo que ele é amado. A mulher precisa se sentir amada, mas o homem precisa se sentir honrado. Esse é o sinal, essa é a conexão entre os dois sexos. A Bíblia ainda diz que sejam equilibradas, que sejam puras, que seja dedicada ao seu lar, que seja submissa ao seu marido. Ou seja, meu marido tomou uma decisão lá na nossa igreja e ele deixou 2 dias da semana com a orientação de que não era para vir na igreja. Hoje eu estava falando sobre isso, que era para que nesses 2 dias à noite tivesse livre para dedicar à sua família, à sua casa, às suas questões, porque tem que ser um investimento, é um investimento importantíssimo, né? A gente aprende que o nosso primeiro ministério é a nossa família. E é importante na igreja, a Bíblia diz que não deixando de congregar, como é costume de muitos, exercite o seu dom, porque é muito importante para você. Tem gente que fica achando, sem o meu dom a igreja não sobrevive. Não é a igreja que precisa do seu dom. É você que precisa da igreja para exercitar o seu dom. Entende? Porque se você for exercitar lá fora, ele vai ser contaminado. Entende? A Bíblia ainda diz aqui, olha, que sejam submissas. E essa palavra submissa dá um medo, né? Mas submissa tem uma missão de base, que o ministério do teu marido dê sentido ao teu ministério, que a vida dele dê sentido à tua missão, entende? E aí a gente vai compreender, aqui na base falaram, olha, mulher não anda atrás de homem, porque mulher que anda atrás é muçulmana, e nem na frente, porque mulher que anda na frente é Jezabel. Mulher anda lado a lado, olho no olho, cumplicidade. A Bíblia diz ainda, olha, exorte aos jovens que tenham bom senso, que pensem 2 vezes antes de fazer as coisas, né? Que o teu modo de agir, Tito, aí agora ele está falando com Tito, que o teu modo de agir, Tito, seja exemplar, que a tua linguagem seja sadia e exemplar. Eu tenho ficado preocupado, né, porque existem jovens que estão aí entrando nessa multidão de gírias, e se a gente for falar e estudar até a lei da oratória, ela diz, olha, não polua a sua linguagem.
Então, tome cuidado que a tua linguagem, que a tua conversa não dê motivo para Satanás te atacar. Que ele procure motivos e ele não encontre. Paulo está falando para Tito, versículo 9. Instrui também os escravos, aqui eu vou falar os trabalhadores, os funcionários, que se submetam aos seus donos, aos seus patrões, que não sejam respondões, que sejam dignos de confiança, para que através do ministério, do exemplo de vocês, os patrões, os chefes de vocês venham se render ao Senhor. Aí o versículo 11 diz, a graça é que salva. Se a gente for analisar todas essas características lançadas aqui nesse capítulo 2, no capítulo 1, é muita coisa para a gente conseguir. Mas a graça nos capacita. A salvação do meu pecado. Porque como que eu vou fazer? Eu tenho esse hábito. Jesus morreu na cruz para me salvar daquele hábito que me corrompe, que me destrói, entende? Que me flagela. E Deus está olhando para mim, para você e está dizendo, olha, tem muita gente que usa a graça para ficar justificando, para dizer, o pecado está pago, a graça já me livra de todas as coisas. Mas Deus está dizendo, está na Bíblia toda, Ele está deixando bem claro, a graça é o que te fortalece na fraqueza. Pela graça que você é salvo do seu pecado. Pela graça que você vai resistir. Pela graça na tua fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar através da graça. Quando você aciona essa graça, esse poder de Deus derramado na cruz sobre os filhos de Deus, você muda de nível. Eu fui abraçar uma pessoa que eu conheci que ela disse, lembra que você está mudando de nível. Olha, existem fases da nossa vida, existem lutas que a gente passa que são para nos dar a oportunidade de mudarmos de nível. Depois ele disse, olha, renuncia à impiedade e às paixões mundanas. Tem gente que está achando que vai para o céu carregando impiedade e paixão mundana. A gente vai ter que matar isso. A gente vai ter que se identificar com a cruz, a gente vai ter que dizer, olha, não é a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. E a Bíblia diz, olha, enquanto a gente espera por Jesus, versículo 13, 14, porque Ele se entregou para nos remir da maldade e nos purificar, porque nós somos um povo separado. Então, se você é esse povo separado, Deus está começando a mexer com a tua história, ou Deus está continuando a mexer com a tua história, e Ele está limpando. Aí Ele diz, Tito, olha, pregue as instruções, encoraje, repreenda com autoridade, e que ninguém te menospreze. Então essa instrução aqui é para alguém que quer galgar níveis maiores no ministério. Tito é uma palavra para uma pessoa que sabe que está sendo chamado por Deus para trabalhar na casa do Senhor. Quem sabe Deus não está te chamando para dizer, olha, tua vida vai ganhar mais sentido quando você trabalhar para edificar o meu reino. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe.